Então, aonde eu estou, o Espírito Santo vai me direcionar ali para respeitar. Eu vejo essa hierarquia sendo colocada e sem eu deixar de ser cristão e sem eu deixar de ser uma pessoa cheia do Espírito, sem dele deixar de estar dentro de mim. E outra coisa, eu ainda tenho o Espírito Santo para me direcionar, que quando eu estou saindo daquilo ali que Deus tem para mim, ele vai acender como uma lâmpada lá dentro de mim e vai mostrar que eu estou errado. Então, você está errado, você não agiu assim direito, né? Peça desculpa, né? Conserte isso e tal. Então, eu creio que nesse ponto aí nós vamos ter uma hierarquia também para respeitarmos. Tem uma questão, Jean, que deve ficar claro na nossa mente, é a função dos papéis. Nós desempenhamos diferentes papéis e dentro de cada papel que eu desempenho, a quem eu estou submisso? A quem eu devo respeitar ou quem é autoridade sobre mim? Você está falando enquanto relação interpessoal. Exatamente. Então, e eu tenho que prestar muita atenção de acordo com esses papéis, qual é a orientação de Deus para mim? Lembrando que a gente começou que o princípio da submissão é se submeter a Deus. Né? Então, por exemplo, eu posso ser um pastor e ter na minha congregação, como minha ovelha, um policial, um oficial da polícia. Mas no contexto da congregação, ele é minha ovelha. Então, eu estou com uma função de autoridade sobre ele e ele deve se submeter à minha autoridade, porque ali eu sou autoridade espiritual. Em compensação, se eu estiver andando no trânsito e um soldado qualquer, na sua função... A sua ovelha, vamos pegar a sua ovelha. A minha ovelha, entendeu? Ali ele é a autoridade. Se você cometer um erro, ele pode te repreender. Ele vai me repreender. Sim. Ele vai... Não é porque eu sou o pastor do soldado que o soldado vai rasgar a multa. Aliás, tem muito pastor que pensa que vai, né, rasgar a multa. Entendeu? E age, Então... e o pastor deveria se submeter ao Espírito Santo a tal ponto para não ter que dar vexame, né, ser pedra de tropeço na frente da ovelha, a polícia dele ali. Pois é. Né? Então, a gente precisa ter esses níveis de relacionamentos, cada um com um propósito, cada um com um papel. Então, eu preciso me submeter às leis, eu preciso me submeter à autoridade. Então, quem é a autoridade naquele momento? Entendeu? Tem um caso interessante que eu tinha 2 ovelhas e um casal. Ele era soldado e ela sargento. Aí eu perguntei ele, lá no quartel eu faço continência para ela. E na sua casa, ela faz para mim. Ele brincando e vai lá, eu que sou autoridade sobre ela. Eu sou marido, né? E nesse caso, tomara que nenhum dos dois confunda os papéis. Não, mas eles viviam bem isso, eles viviam muito bem. Achei o relacionamento deles interessante. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, eu posso dizer que quando eu não sou submisso ao Espírito Santo, essa é uma das características que entristece o Espírito Santo? Sim. Com certeza, pode falar. É interessante porque não é só não nos submeter ao Espírito Santo, é nem não ouvir também o Espírito Santo quando nós precisamos nos submeter a alguém. Porque o Espírito Santo, ele realmente quer nos conduzir para que nós sejamos cada vez mais submissos àqueles aos quais nós devemos submissão. O Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E submeter significa reconhecer o seu lugar, o seu papel, a sua função. E quando você reconhece isso, você vai ficar na posição que você precisa ficar, não vai receber retaliações e nem vai vir sobre você algo que você não possa resistir. Uma coisa muito interessante, Jean, que a gente precisa lembrar, é que quando nós nos submetemos, nós ficamos debaixo de cobertura. E isso é extremamente importante até para a nossa estrutura de alma. Se eu estou
me submeto e estou debaixo de cobertura, o que vier contra mim vai bater nessa cobertura e não vai me atingir, não vai me alcançar. Então, isso acontece em todos os níveis. Se eu estou dentro de uma empresa e eu vou fazer o que o meu líder me direcionou para fazer, se aquilo der errado, eu cumpri ordens. Sim. Então, eu não serei punido por um resultado que não foi o resultado desejado. Porque eu simplesmente fiz aquilo que me foi mandado fazer. Então, quem vai responder? Quem vai responder é quem emitiu a ordem. Sim. Né? Tem um ditado popular que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, tenha juízo, obedeça. Né? Fica debaixo, né? Fica debaixo da cobertura. Da cobertura, porque você obedecendo, as bênçãos de Deus vão chegar sobre você, né? Deus agrada disso. A gente tem que ver, nós temos que agradar ao Senhor, não é? Agradar ao Senhor, e submissão agrada a Deus, né? Submissão à palavra, entender, estudar a palavra de Deus, aprofundar, para ver aonde, né? Onde eu tenho que vigiar, onde eu tenho que me policiar. Então eu tenho que olhar, eu tenho que entender as Escrituras. Eu entendendo, eu vou compreender o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, e aonde eu tenho que submeter a Deus e abrir o meu coração para essas coisas. Então você, né, que está nos assistindo aí, muitas vezes você pode estar passando por essa situação. E pode ser o seu ego aí que está sendo massageado e tudo, e você fala, não, eu não vou obedecer, essa pessoa é menos do que eu, tem menos capacidade, não pode mandar em mim e tudo. Não. Se ele está num local de líder, né, você, mesmo que você saiba mais do que ele, você tem que submeter, porque Deus colocou ele ali para te ensinar, e muitas vezes a gente acha que não vai tirar e tem algo que vai enriquecer o nosso coração. Então abra seu coração para isso. Essa questão da submissão ao Espírito Santo é tão importante, né? E às vezes a gente pensa que é só em relação a não fazer as coisas erradas. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco em alguns textos aqui, até achei aqui no tablet, alguns textos da Bíblia que falam exatamente sobre a submissão ao Espírito Santo, inclusive a não anunciar a palavra de Deus ou fazer alguma coisa favorável ao reino de Deus em determinado lugar, e a gente ter sabedoria para entender isso e obedecer ao Espírito Santo. E nós temos um exemplo clássico, que é o apóstolo Paulo, e eu vou ler o texto aqui de Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja em questão, e ele começa a dizer que ele esperava ir em tal lugar e orar e ministrar a palavra. E aqui ele tem, por exemplo, no versículo 6, diz assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. E no versículo 7 fala assim, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Mas pera aí, o Espírito Santo não está deixando ir pregar o Evangelho? Tem gente que quer fazer a obra de Deus hoje na força do braço e vai dizer assim, não, eu vou fazer, eu vou ali, vou abrir uma igreja ali, eu vou evangelizar fulano, no peito e na raça. Paulo está dizendo aqui, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem a palavra em determinado lugar. Como é que faz, como é que dorme com esse barulho, gente? Mas uma vez aconteceu isso comigo, eu estava no lugar e o Espírito Santo falou comigo, não fica calado. Mandou que eu ficasse calado e eu fiquei. A minha vontade era falar, mas ele falou, fica calado. E né, eu vi que não era momento de eu falar, não era momento. Né? E Deus não deixou que eu falasse. Eu vi que se eu falasse, eu ia criar um outro problema ali, bem maior, ia criar uma barreira, né? E depois, mais tarde, eu pude alcançar essa pessoa, alcancei ela mais tarde, mas aí eu vi e eu perguntei a essa pessoa,
Eu falei, cara, se eu falasse, se você falasse aquele dia, eu não estava preparado para receber. A própria pessoa falou comigo, depois que eu consegui. Falou, se você falasse, eu nunca mais ia ter contato com você. E olha que interessante, a gente vai continuar falando disso, mas eu queria só acrescentar um outro texto também de Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo, lá pelo versículo 19, vou pegar do 19 para frente, olha que coisa interessante, e olha o que é um homem submisso ao Espírito Santo de Deus. Para muito crente aí, que fica tentando fazer a obra de Deus na força do braço, do seu jeito, que acha que sabe como é que faz, olha o que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, escreve para a gente em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 19, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Servindo ao Senhor com toda humildade... Não, vou pegar o 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão, olha que interessante isso, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo falou, não, gente, eu nem sei que mal vai me acontecer, eu só sei aquilo que o Espírito Santo me fala. Eu sei que de lugar em lugar, quando o Espírito Santo me revela se eu vou ser preso, quem vai me perseguir, se eu vou apanhar ou se eu não vou apanhar. Olha a tamanha submissão ao Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui pensando, o apóstolo Paulo falando assim, o Espírito Santo fala para Paulo assim, Paulo, ó, você chegou aí em Belo Horizonte, né, atualizando a conversa aqui, você chegou aí em Belo Horizonte, aí em Belo Horizonte você vai ser preso, viu? Então você vai, aceita a prisão, vai direitinho preso, obedece, se entrega ali. Irmãos, isso é muita submissão, não é? Demais. Inclusive, esse último texto que você leu aí de Atos, Paulo ele já sabia que o que o aguardava em Jerusalém era realmente prisões, né? Era açoites. E ele se submeteu de uma maneira completa ao Espírito Santo, a ponto de recusar os conselhos dos outros, porque os conselheiros de última hora falaram para Paulo, Paulo, não vá, porque o que te espera é isso. Então, e Paulo falou, não, eu vou porque é essa a direção do Espírito. E a gente precisa entender exatamente isso. O que Deus quer que eu faça? Qual é a obra que Deus tem para mim? Quando a gente olha ainda no livro de Atos, esse contexto da submissão ao Espírito, que muitas vezes a gente não entende, né, de imediato o propósito de Deus, é a história de Filipe. Ele estava em Samaria, Samaria estava vivendo um avivamento, ele era uma das pessoas que estavam ali no meio daquele avivamento em Samaria, e Deus, pelo Espírito, o leva para o meio do deserto, para ele encontrar uma pessoa. Então, se a gente parar e olhar dentro da nossa lógica, ele deveria ter continuado em Samaria. Ele já estava com uma igreja com milhares de pessoas, vivendo o pleno avivamento, mas o Espírito Santo tinha uma outra obra para Filipe. E a obra que ele tinha para Filipe era uma pessoa no meio do deserto. Então, muitas vezes, nós precisamos entender isso. O nosso tempo e submeter àquele que tem a visão completa. Essa submissão a Deus, essa submissão ao Espírito de Deus.